Conversas aleatórias pipocavam enquanto enviavam mensagens ou navegavam pelo Facebook, mas na maior parte do tempo houve silêncio. A indiferença daquela mãe e o silêncio entre as moças são sintomas de como a tecnologia captura a nossa atenção e interrompe as nossas conexões. Em 2006, a palavra pixeled entrou no léxico inglês. Combinação de puzzled, perplexo, e pissed off, irritado. Capturava a sensação que se tinha quando se estava com alguém e essa pessoa pegava o BlackBerry para começar a conversar com outra. Na época, as pessoas se sentiam magoadas e indignadas diante disso. Os adolescentes, a vanguarda do nosso futuro, são o epicentro. No começo desta década, a contagem de mensagens de textos mensais disparou para 3.417, o dobro do número de apenas poucos anos atrás. Enquanto isso, o tempo que passam ao telefone caiu. O adolescente médio americano recebe e envia mais de 100 mensagens de texto por dia, cerca de 10 a cada hora acordado. Já vi um garoto escrevendo uma mensagem enquanto andava de bicicleta, já vi coisas desse tipo também. Um amigo me contou, fui visitar uns primos em Nova Jersey e recentemente os filhos deles tinham todos os aparelhos eletrônicos conhecidos pelo homem. Tudo o que vi foi a cabeça deles. Pensavam o tempo todo conferindo os iPhones para ver quem havia lhes mandado mensagens e o que havia sido atualizado no Facebook ou ficavam perdidos em algum videogame. Eles ignoram completamente o que está acontecendo ao redor e não fazem ideia de como interagir com alguém durante qualquer período do tempo. As crianças de hoje estão crescendo numa nova realidade, na qual estão conectados mais a máquinas e menos a pessoas, de uma maneira que jamais aconteceu antes na história da humanidade. Isso é perturbador por diversos motivos. Por exemplo, o circuito social e emocional do cérebro de uma criança aprende através de contatos e das conversas com todos que ela encontra durante o dia. Essas interações moldam o circuito cerebral. Menos horas passadas com gente são o prenúncio de déficit. E mais horas olhando fixamente para uma tela digitalizada é o que vai realmente ameaçar o futuro dessa humanidade, segundo o que Goleman está trazendo. Todo este envolvimento digital cobra um custo no tempo dedicado a pessoas de verdade, principalmente de sentir o incômodo dos outros quando eles param para ler um texto no meio de uma conversa. Um estudante universitário observa a solidão e o isolamento que acompanham uma vida reclusa ao mundo virtual de tweets, atualizações de status e postagens de fotos do meu jantar. Ele lembra que seus colegas estão perdendo a habilidade de manter uma conversa sem falar nas discussões profundas capazes de enriquecer os anos da universidade. E acrescenta, nenhum aniversário, show, encontro ou festa pode ser desfrutado sem que você se distancie do que está fazendo para que aqueles no seu mundo virtual saibam instantaneamente como você está se divertindo. Existem os fundamentos da atenção. O músculo cognitivo que nos permite acompanhar uma história, concluir uma tarefa, aprender ou criar. De algumas maneiras, como veremos, as intermináveis horas que os jovens passam olhando fixamente para os aparelhos eletrônicos pode ajudá-los a adquirir habilidades cognitivas específicas. Mas há preocupações e questões sobre como essas mesmas horas podem levar a déficits de habilidades emocionais, sociais e cognitivas essenciais. Uma professora da 8ª série me contou que, por muitos anos, ela fez turmas sucessivas de alunos lerem o mesmo livro.
Mitologia, de Edith Hamilton. Seus alunos adoravam, até mais ou menos 5 anos atrás. Abre aspas, diz a professora. Comecei a ver que as crianças não estavam tão empolgadas e nem mesmo os grupos com alto desempenho conseguiam se envolver. Ela me falou, no caso foi o que ela disse para o blog, eles dizem que a leitura é difícil demais, que as frases são complicadas demais, que é preciso muito tempo para se ler uma página. Ela se pergunta se, talvez, a capacidade da leitura de seus alunos tenha sido, de alguma maneira, prejudicada pelas mensagens de texto curtas e picotadas que eles recebem. Um aluno confessou que, no ano anterior, passou 2.000 horas jogando videogame. Ela acrescenta, abre aspas, é difícil ensinar as regras de utilização da vírgula quando você está competindo com o World of Warcraft. Levando essa questão ao extremo, Taiwan, Coreia e outros países asiáticos veem o vício em internet entre a juventude como um problema de saúde nacional, isolando os jovens. Cerca de 8% dos jogadores de videogame norte-americanos entre 8 e 18 anos parecem se encaixar nos critérios diagnósticos da psiquiatria para o vício. Estudos cerebrais revelam mudanças em seus sistemas de recompensa neural enquanto jogam, semelhantes aos encontrados em vícios em álcool e drogas. Ocasionalmente, histórias terríveis relatam casos de jogadores viciados que dormem o dia todo e jogam a noite inteira, raramente parando para comer ou fazer higiene pessoal. Chegam até mesmo a se tornar violentos quando membros da família tentam fazê-los parar. Uma relação empática exige atenção contínua, foco mútuo. A necessidade de fazermos um esforço para termos esse tipo de momento humano nunca foi maior, levando em consideração o oceano de distrações que todos enfrentamos diariamente. Há também um preço a ser pago pela diminuição da atenção entre os adultos. No México, a executiva de contas de uma grande rede de rádio reclama, abre aspas, alguns anos atrás podíamos fazer um vídeo de 5 minutos para apresentarmos a uma agência de publicidade. Hoje, precisamos nos limitar a, no máximo, 1 minuto e meio. Se não prendermos, a atenção nesse período, todo mundo começa a checar mensagens. Olha o que está acontecendo. Um professor universitário que leciona cinema me contou que está lendo uma biografia de um de seus heróis, o lendário diretor francês François Truffaut. O caso está bem no francês. Mas ele diz, não consigo ler mais de 2 páginas por vez. Sinto uma necessidade incontrolável de entrar na internet e ver se recebi novos e-mails. Acho que estou perdendo a minha capacidade de manter a concentração em qualquer coisa séria. Olha só, é absurdo. A incapacidade de resistir a conferir o e-mail ou o Facebook, em vez de nos focarmos na pessoa que está conversando conosco, leva ao que o sociólogo Erving Goffman, um magistral observador da interação social, chamou de um fora. Um gesto que diz a outra pessoa que não estou interessado no que está acontecendo aqui e agora. Na terceira conferência All Things Digital, todas as coisas digitais, em 2005, os anfitriões desligaram o Wi-Fi do salão principal por causa do brilho das telas dos laptops, indicando que as pessoas da plateia não estavam atentas à ação no palco.
estavam distantes num estado que um dos participantes chamou de atenção parcial contínua. Uma confusão mental induzida por uma sobrecarga de input de informação dos palestrantes, das outras pessoas no ambiente e do que eles estavam fazendo em seus laptops. Para combater tal foco parcial, hoje algumas empresas do Vale do Silício baniram laptops, celulares e outras ferramentas digitais durante reuniões. Doideira. Quando fica muito tempo sem conferir o celular, uma executiva da indústria editorial confessa que fica com uma sensação irritante. A gente perde aquele barato que sente quando há uma mensagem. Sabemos que não é legal ficar checando o celular quando estamos com alguém, mas é viciante. Assim, ela e o marido têm um pacto. Abre aspas. Quando chegamos em casa do trabalho, guardamos os telefones numa gaveta. Se o aparelho fica na minha frente ou eu fico ansiosa, simplesmente preciso conferir se não chegou nada. Mas agora tentamos estar mais presentes um para o outro e conversamos. Eu já fiz esse desafio com a minha esposa e eu confesso para vocês que eu estou ganhando, tá? Nosso foco está continuamente lutando contra distrações, tanto internas quanto externas. A questão é, o que as nossas distrações estão nos custando? Um executivo de uma empresa financeira me disse, abre aspas, quando percebo que a minha mente esteve em um outro lugar durante uma reunião, me pergunto quais oportunidades eu perdi ali mesmo. Os pacientes estão dizendo ao médico conhecido meu que estão se automedicando com drogas para transtorno de déficit de atenção ou narcolepsia para continuarem trabalhando. Um advogado lhe disse, se eu não tomasse, não conseguiria ler o contrato. Antes, os pacientes precisavam de um diagnóstico para tais receitas. Agora, esses medicamentos se tornaram melhoradores de desempenhos rotineiros. Um número crescente de adolescentes finge ter sintomas de déficit de atenção a fim de conseguir prescrições para estimulantes, uma via química para a atenção. E Tony Schwartz, um consultor que treina líderes sobre como administrar melhor a energia, me diz, abre aspas, fazemos as pessoas se tornarem mais conscientes do modo como usam a atenção, que é sempre ruim. A atenção é, hoje, o problema número 1 nas mentes dos nossos clientes. A enxurrada de dados que nos atinge leva a atalhos desleixados, como selecionar e-mails pelo assunto, pular muitas das mensagens de voz, ler por alto mensagens e memorandos. Não é apenas que tenhamos desenvolvido hábitos de atenção que nos tornam menos eficientes, mas que o peso das mensagens nos deixa muito pouco tempo para simplesmente refletir a respeito do que elas realmente significam. Tudo isso foi previsto há muito tempo, e lá em 1987, pelo economista vencedor do Nobel, Herbert Simon, ao escrever sobre o mundo que estava se tornando rico em informações, ele alertou para o fato de que o que a informação consome é a atenção de quem a recebe. Eis porque a riqueza de informações cria a pobreza de atenção. Fechamos o primeiro dia da série Leitura Comentada deste que é o nosso objetivo central aqui na Simplifica, dar informação, conteúdo relevante que faça sentido para você colocar em prática em 40 minutos, nesse caso aqui no YouTube. Nós estamos separando em pílulas de no máximo 15 minutos, tá? Se der menos até, a gente vai conseguir entregar para você o conteúdo que pelo menos você possa utilizar aí
na tua vida, em 15 minutos você possa aproveitar isso e também ter, por exemplo, um acréscimo literário, né? Um acréscimo na tua vida de ter lido um livro ou através de um conto, né? Um contador de histórias aqui na Simplifica, este que vos fala. Beleza? Vamos encerrar com aquele bom e velho jargão. Afinal de contas, complicar para quê? Simplifica. Valeu? Forte abraço.